O círculo psicorgânico foi criado em 1970 por Paul Boysen numa tentativa de integrar o ser humano. É uma estrutura dinâmica que permite analisar a relação terapêutica entre o psicoterapeuta e seu paciente. No lado da inspiração, no sentido ascendente da carga, está o eu, a identidade. No lado da expiração, da descarga, está o mundo, a existência. Composto por 9 pontos fixos, o espírito é compreender de que forma a energia irá circular em nós e seus efeitos dinâmicos quando pulam ou ficam aprisionados em determinado ponto. Ponto 1. Necessidade. O terapeuta está trabalhando com o arcaico, com situações regressivas, frequentemente os primeiros anos de vida, e, em geral, a atitude é de mãe boa. Nesse primeiro momento, a energia é materna. Todos os objetos são mamãe. Não existe bebê sem mamãe, nem mamãe sem bebê. Você me nutre e me protege. Não é, com efeito, o momento de fazer, de agir, de dar, mas, ao contrário, de receber, aceitar, se nutrir, ser carregado, se abandonar. O essencial é sentir que a vida me dá, me traz, e eu sou responsável por meu nascimento. O importante é a conexão entre a dádiva da vida e a responsabilidade pela manutenção da existência, que só acontece quando assumo a responsabilidade espiritual pelo meu nascimento. A energia está no ventre. As energias estão disponíveis para a percepção e o contato profundo com o si mesmo. É necessário tempo e espaço. Ponto 2. A acumulação. Eu acumulo porque você me contém. O bebê começa a descobrir seus limites. Começa também a estabelecer a diferença entre ele e o outro. A pessoa faz a aprendizagem de ser contida e de sentir seus limites. A polarização nos pés traz suporte à existência e convida para a energia descer da cabeça para a realidade. Eu gosto de estar com você. Com efeito, sujeito e objeto se separam. O objeto de amor é o continente para o sujeito. Na relação terapêutica, é o terapeuta. Eu acumulo, tu me proteges e tu me contens. Aprendemos com os nossos limites. A energia encontra-se na bacia. Esse é o começo do processo de separação e de diferenciação. Ponto 3. Identidade. Eu preciso, eu acumulo, eu tenho, eu brinco. Ao brincar, a criança vive o vai e vem entre a independência, a experiência da descoberta e a dependência, a volta para aqueles que lhes são familiares. Começa a viver entre dois polos, dependência e independência. Eu gosto de brincar com você. A identidade passa pelo reconhecimento do que é seu. É dizendo não aos pais e ao amigo que a criança vai poder sentir e construir sua identidade. É o encontro entre o impulso primário, o sim à vida, e a reação secundária, o não que provém do outro, o muro na frente, o limite da realidade objetiva. A energia encontra-se na região lombar. A frase fundamental é: eu preciso, eu acumulo, eu tenho. Ponto 4. A força. Função paterna. No ponto 4, fazemos a experiência da nossa própria força, do prazer de nos afirmarmos. A energia encontra-se na região dorsal. Ascendendo desde a lombar, agora a energia se acumula na região das escápulas, produzindo a sensação de força. Estou na construção do meu território, na energia que sobe, onde me aproprio do meu amor, da minha energia, da minha raiva, e agora posso canalizar em uma direção. A força
nasce na região dorsal e se expressa nos punhos num primeiro momento. Para sentir sua força, o homem precisa opor-se. Para se diferenciar, precisa de um limite. Eu sou mais forte do que você. Eu quero que você me compreenda. Nosso medo mais profundo não é que não estejamos à altura. Nosso medo mais profundo é que sejamos detentores de um poder além de todos os limites. É nossa própria luz e não nossa obscuridade que nos espanta mais. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, radiante, talentoso e maravilhoso? De fato, quem é você para não o ser? Você é um filho de Deus. Limitar-se, viver pequeno, não presta serviço ao mundo. A iluminação não consiste em estreitar-se para evitar causar insegurança nos outros. Nascemos para tornar manifesta a glória de Deus que está em nós. Ela não se encontra somente em alguns eleitos, mas vive em cada um de nós. E na medida em que deixarmos brilhar nossa própria luz, daremos inconscientemente aos outros a permissão de fazer o mesmo. Libertando-nos do nosso próprio medo, nossa presença liberta automaticamente os outros. Extraído do discurso do Nelson Mandela, em 1994, em sua posse na presidência da República por Anne Fraisse. Entre apoio e impulso, a oposição pode ser o trampolim para um novo salto. Ponto 5. Capacidade. É o lugar da elaboração. É um tempo em que todos os possíveis são possíveis. Esse tempo de elaboração se manifesta tanto no nível consciente, através do pensamento, da fala e da análise, quanto no inconsciente, através dos sonhos, da imaginação, das imagens e dos símbolos. A pessoa é convidada a entrar em seu mundo interior, a imaginar, a interessar-se por seus sonhos. Ao longo do processo, alguns descobrem que produzem imagens e procuram alcançar o significado dessa constatação. Eu dedico o tempo devido para sonhar, imaginar, acolher meu mundo simbólico. Outros, ao contrário, têm um imaginário excessivo e aí se afogam, como costuma acontecer na adolescência. O perigo é se perder no mundo dos sonhos. A energia encontra-se na região cervical occipital. Não tenha medo de ousar. Salte e deixe-se flutuar no atemporal desse momento. Ponto 6. O conceito. A energia chega ao topo do círculo. É hora de mudar. Passagem do meu território ao território do outro, do mundo. O desconhecido são os outros. Sistemas cerebrais que participam conjuntamente da emoção e da tomada de decisões estão, generalizadamente, envolvidos na gestão da cognição e do comportamento social. Damásio, 2012. A energia encontra-se na cabeça. Penso, logo insisto. Nesse ponto se dá o luto. Se digo sim, perco o não. Se digo não, perco o sim. Aqui se dá a escolha da experiência. A realização de uma escolha implica a capacidade de se desprender e aceitar a perda. Ao mesmo tempo, o resultado da escolha é inapreensível em sua totalidade. É imponderável, pertence ao destino. O ponto 6 é o lugar dos questionamentos e das escolhas. É provável que as estratégias da razão humana não se tenham desenvolvido, quer em termos evolutivos, quer em termos de cada indivíduo particular, sem a força orientadora dos mecanismos de regulação biológica, dos quais a emoção e o sentimento são expressões notáveis. Ponto 7. Expressão. A expressão passa pela consciência e pela escolha. O desejo se encarna na matéria por meio de uma expressão. Da invenção à realização, da concepção à encarnação,
do verbo à carne, da ideia ao objeto, da intuição à obra, da página branca ao livro. Numerosas serão as dificuldades e os obstáculos, e o alcance da ação necessita de coragem e tenacidade. O medo, as sombras, as incertezas. Ter sucesso pode ser tão amedrontador quanto fracassar. O verbo se põe em ação e faz sentido. Verbar. Eu faço, eu ajo, eu realizo. Eu exprimo, eu coloco em ação. Eu existo. A expressão passa pela aceitação do si mesmo como um ser social. A energia encontra-se na garganta. Experiência da coexistência. Isso é, existir com os outros, agir em relação, interagir, trocar, participar de transações. Aceitar a interdependência, o dar e receber. Criar junto, compreender a complexidade das relações sociais, econômicas e culturais. Em resumo, aceitar-se como ente social que é. Ponto 8. Sentimento. Eu sei que você sabe que eu te amo. Depois da ação, realização, encarnação vividos no ponto 7, advém o sentimento, a apreciação, a avaliação do que foi feito, vivido, dito, expresso. A energia continua a defluir, passando sobre a frente do corpo. O tórax derrete, o peito se abre, o coração palpita. Um dos maiores sofrimentos é não poder sentir, pois não estar em contato com os sentimentos vai desumanizando e colocando a pessoa num estado de solidão. Como reencontrar o amor do si mesmo? Aqui é preciso distinguir as emoções dos sentimentos. As emoções e as várias reações com elas relacionadas estão alinhadas com o corpo, enquanto os sentimentos estão alinhados com a mente. Damásio, 2014. O relaxamento que permite o defluxo, o soltar-se. Se não fosse a possibilidade de sentir os estados do corpo que estão inerentemente destinados a ser dolorosos ou aprazíveis, não haveria sofrimento ou felicidade, desejo ou misericórdia, tragédia ou glória na condição humana. Damásio, 2012. Ponto 9. Ergonomia. Eu preciso, eu quero, eu faço, eu obtenho. A energia circulou descendo do alto da cabeça para o coração e continua a escoar para o plexo solar e o abdômen. A obtenção daquilo que desejamos gera reconhecimento, gratidão, louvor e oblação. Promove um sentimento de bem-estar, paz, inteireza. Lugar onde o íntimo e o universal se encontram. Eu me sinto bem, mesmo quando estou longe de você. Até que uma nova necessidade nos conduz novamente a cá. Eu recebo a energia, eu tomo consciência da minha identidade, eu escolho, eu vou em direção a, eu faço, eu obtenho. Do lado esquerdo encontramos a esfera do eu, ao centro o território e à direita as energias voltadas ao universo.